Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a maior profecia da história da humanidade. Existem datas que elas são marcantes na história da humanidade. Vou citar uma. 11 de setembro de 2001. É provável que você não seja um norte-americano, mas é muito provável que você saiba o que foi que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Um ataque terrorista às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, mostrou que não existe país, nem cidade e nem lugar seguro nessa terra. Mostrou que qualquer lugar pode ser um alvo de ataque terrorista, inclusive esse templo nesse momento. Mostrou para a humanidade, uma vez por todas, que só há segurança onde Deus decide guardar e preservar. Mas que tal se você soubesse que esse ataque terrorista tivesse sido profetizado com séculos de antecedência? O que você acharia dessa data e dessa profecia? Quanto ao 11 de setembro, não podemos afirmar que tenha sido uma profecia anunciada com antecedência. Mas 22 de outubro de 1844, essa é uma data que foi anunciada para o povo de Deus com séculos de antecedência. E é sobre essa data que vamos estudar agora. Vamos começar com Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Esse vai ser o primeiro texto que vamos ler nessa manhã. Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai continuar lendo aí depois. Daniel, ainda bem jovem, foi levado para a Babilônia. Tinha aí em torno de 17, 18 anos de idade. Sua cidade foi devastada, juntamente com ela o Templo de Jerusalém, um símbolo de orgulho nacional, onde os pecadores levavam os seus sacrifícios, onde recebiam de Deus a graça do perdão. Mas agora o coração de Daniel estava angustiado, porque ele agora já estava idoso. Sua cidade continuava em ruínas, e o santuário, os sacrifícios interrompidos. E ele se perguntava: até quando vai continuar essa situação do povo de Deus? Até quando o inimigo vai continuar atropelando ou tentando atropelar os planos de Deus? E aí, nessa visão perturbadora que aparece um poder que é contra o povo de Deus, representado por um chifre pequeno, nessa visão, Gabriel, o anjo mais poderoso do céu, que hoje ocupa o lugar que anteriormente era de Lúcifer, por isso que Lúcifer o odeia tanto. Hoje Lúcifer não é mais Lúcifer, é Satanás. Ele chega para Daniel e fala dessa visão. Disse: olha, Daniel, a maldade não vai continuar para sempre. O bem vai triunfar afinal. Só que há um tempo de espera para que isso aconteça. Serão 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será restaurado. O plano de salvação do povo de Deus será novamente retomado e concluído. Daniel ficou muito perplexo, angustiado, e não conseguia entender aquela visão. Mas antes de eu continuar com a explicação que veio mais tarde para Daniel, eu quero tratar de duas expressões que aparecem nessa fala do anjo para Daniel. A primeira expressão aparece no versículo 13 que nós lemos, que fala que havia um sacrifício diário. Esse sacrifício diário é uma referência ao sacrifício que era feito no santuário e mais tarde no templo de Israel, que está em Levítico 29, 38. Todos os dias,
Os pecadores vinham até o santuário, traziam um animal, confessavam seus pecados na cabeça deste animal, que era morto, o sangue dele derramado sobre o altar de sacrifícios. Ali, o sacerdote então, que ouvia a confissão do pecador, que o animal morria por o pecador, que era queimado no altar de sacrifícios, ele pegava algumas brasas desse altar, colocava no seu incensário e um pouco desse sangue e levava para o lugar santo, que era o primeiro compartimento do templo ou da tenda. Ali, claro que antes de entrar, ele se lavava na pia de lavar. Haviam 3 passagens no santuário. Havia um acesso para o pátio, chamado de caminho. Havia um acesso do pátio para o santo, chamado de verdade. E havia um acesso do santo para o santíssimo, chamado de vida. Simbolicamente, acreditava-se que Deus ele se revelava ao povo dessa forma. Esses símbolos, todos prefiguravam Cristo. No santo havia o candelabro com 7 lâmpadas, representando Jesus, a luz do mundo. A mesa dos pães, Jesus, o pão da vida. A pia de lavar, a água da vida. O altar de incenso, no lugar santo também, havia ali uma fumacinha que subia daquelas brasas com um pouco de perfume que era colocado em cima. E aquela fumaça, então, representava a oração dos santos e a intercessão de Cristo. Não é à toa que o próprio Jesus se apresentava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma referência aos 3 acessos que havia no templo e no santuário. Desta forma, lá no Santíssimo, que era o último compartimento, ficava a Arca da Aliança. Sobre a arca, 2 querubins, 2 anjos, eles feitos em escultura de ouro, revestidos com ouro. Dentro da arca, que era uma urna de mais ou menos meio metro de altura, ficavam as tábuas dos 10 mandamentos, um símbolo da aliança de Deus com Israel, com seu povo. Sobre ali as tábuas de pedra havia uma tampa, chamada tampa do propiciatório. Esse compartimento do Santíssimo não era acessado diariamente, era acessado apenas uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês, chamado também do mês Tisri, do calendário judaico. Havia uma festa chamada de Yom Kippur, ou Grande Dia do Perdão. Nesse dia, então, o povo todo era solenemente convocado e colocado na porta do santuário. Bem cedo, 2 bodes eram selecionados e colocados na porta do santuário. Eram lançados sortes, um bode era escolhido para morrer e com o seu sangue purificar agora todo o santuário, e o outro bode aguardava até o final da tarde, quando todos os pecados do santuário seriam transferidos simbolicamente para ele. O povo ficava então ali fora, naquela expectativa. Deus teria aceitado os seus sacrifícios, Deus os perdoaria finalmente. Aquele era o último dia do calendário judaico. E agora? Estamos livres? O perdão realmente vai finalmente ser definitivo? Estamos salvos ou perdidos? Nesse clima de solenidade, então, o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, nessa única vez por ano, no dia do juízo ou da expiação, chegava até o Santíssimo, apresentava as orações, lançava parte do sangue sobre a tampa da arca, também chamada de propiciatório, e simbolicamente, aqueles anjos que representavam Deus, que agora olhavam para a arca, não viam a lei nesse dia, viam o sangue do Cordeiro. Desta maneira, simbolicamente, Deus não julgaria o seu povo pela lei, mas julgaria o seu povo pelo sangue do próprio Filho, do Cordeiro de Deus. A salvação, tanto no Antigo como no Novo de Israel, nunca foi pela lei, nunca foi pelo legalismo. A lei sempre foi a base de julgamento, mas a salvação do povo, tanto no Antigo quanto no Novo, sempre foi pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Depois de feito esse ritual, uma luz então brilhava acima da tampa que estava coberta de sangue entre os querubins, chamada de Shekinah. Era a manifestação da glória de Deus e da aprovação de Deus. O povo estava perdoado, o povo estava aceito. O sumo sacerdote saía do Santíssimo, chegava na porta da tenda do santuário, pegava o outro bode, transferia ritualmente, impondo as mãos sobre esse bode, e esse bode era enviado para um deserto, para ficar lá perambulando até a sua morte, simbolizando Satanás, que em Apocalipse 20 vai assumir
todos os pecados confessados a Deus e vai morrer pelos pecados dos que confessaram a Deus. Desta forma, diariamente os pecados eram transferidos e contaminavam o santuário, diariamente. Mas havia um dia que ritualmente todo o santuário era purificado. E todos os pecados confessados por todas as pessoas o ano todo eram todos transferidos para o seu autor de origem, representados no bode para Azazel. Um dia, Jesus vai voltar. Na conclusão do juízo final, todos os que confessaram seus pecados a Cristo e confiaram em Jesus e que aguardam esse Jesus voltar como nosso advogado, concluindo o seu trabalho de intercessão por nós, todos esses pecados confessados, o inimigo vai morrer por eles. Mas se eu e você nos apegarmos a pecados acariciados, aqueles que não abandonarem ou não confessarem seus pecados, morrerão pelos seus próprios pecados. Posto isto, vamos agora então, e lembrando que Jesus em Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus 7, ele apresenta que Jesus também, figuradamente, tem duas fases do seu ministério. Nós cremos que Jesus, assim que se ofereceu como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, no ano 31 de nossa era, ele inaugurou uma primeira fase de intercessão, que podemos comparar ao sacrifício diário. Assim como diariamente o sacerdote fazia o seu ministério, cremos que essa foi a primeira fase do ministério de Cristo. Ele começou então agora essa fase inicial, que foi do ano 31 até o início do grande dia do juízo, que cremos que foi 22 de outubro de 1844. Agora, em 1844, cremos que o juízo final, o grande Yom Kippur, o grande dia da expiação e da purificação do santuário celestial, do qual Moisés fez uma cópia, miniatura, uma réplica colocada aqui na terra. Então, de 1844 em diante, começou-se ritualmente ou figuradamente essa outra fase do ministério de Cristo, chamada de dia do juízo. Esse juízo também se divide em três fases. Estamos agora na fase de intercessão ou de investigação. Jesus, quando estiver pertinho de voltar, essa fase vai acabar. Todo aquele que tiver aceitado a salvação estará salvo para sempre. E o que tiver rejeitado a salvação, perdido para sempre. O tempo da graça chegará ao seu fim. A porta da graça estará fechada por toda a eternidade. Quem for justo, continuará sendo justo. E quem for ímpio, injusto, para sempre, ímpio e injusto. A terra vai ser anunciada que esse dia terá chegado. O incensário de Cristo será lançado fora do santuário, e pragas cairão sobre a terra, descrita como as 7 pragas do Apocalipse. Os justos não sofrerão os danos dessas pragas, mas os perdidos sim. E nós saberemos que Jesus estará chegando. Jesus então chegará, nos levará pela fé, todos iremos subir para o céu juntamente com Cristo, com os que ressuscitaram por ocasião dessa segunda vinda de Jesus. E nos ares encontraremos e viveremos com o Senhor por 1000 anos no céu. Uma segunda fase chamada fase de juízo de comprovação. Passados 1000 anos, a última fase, chamada fase do juízo executivo, ou fase de execução. Agora sim, vida eterna para aqueles que foram salvos, morte eterna para aqueles que rejeitaram a salvação. Muito bem. Para a gente poder, essa parte, ter o que todos vocês já conhecem bastante, mas eu quero agora me deter um pouquinho sobre os 2300 dias que falam desse juízo. Como entender este assunto melhor? Por gentileza, veja Daniel capítulo 9, versículos 21 a 27. Nos ajuda, o anjo faz uma apresentação detalhada para Daniel. Veja como ele apresenta. O mesmo anjo volta algum tempo depois das orações de Daniel e diz assim: falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade.
para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. A cidade, o santuário e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu sei que essa leitura, a princípio, pode deixar assim meio assustado, meio sem entender algumas coisas, mas me permitam separar essa profecia em 3 partes. No versículo 24, o anjo chega para Daniel e diz assim: Daniel, desse período de 2.300 anos, eu vou determinar, ou também pode ser traduzido como cortar, 70 semanas. 70 semanas estão cortadas do grande período de 2.300 anos. Mas dessas 70 semanas, permita-me primeiro apresentar as 69 primeiras semanas, e vou deixar a última semana, que é muito especial, para frente. Quando é que começa esse período? O próprio anjo explica para Daniel no verso 25, diz: olha, esse período das 70 semanas, assim como os 2.300 anos, começam na mesma data. Que data é essa? O livro de Esdras, capítulo 7, versículo 7, nos ajuda a identificar essa data. Identificada historicamente como 457 a.C. Permita-me explicar a expressão 2.300 tardes e manhãs. Eu sei que há pregadores, estudiosos que tentam defender a ideia de que seriam dias literais, mas não é possível. Não há um momento na história da humanidade que consiga aplicar esse período de forma satisfatória como dias literais. É por isso que em profecia nós sempre usamos o princípio dia-ano, encontrado em Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel, em outros lugares da Bíblia também. Aqui vem apresentando, porque tardes e manhãs é uma outra forma de referir-se a dias, que vem desde o Gênesis, capítulo 1, versículo 5, por exemplo. Houve tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, e assim sucessivamente. Entendendo que estamos falando de um período de 2.300 anos, se já temos uma data que é 457, não fica mais complicado agora marcar o restante das datas. A mais difícil é a data inicial. E 70 semanas foram separadas para o povo de Israel. Bom, já que falamos que vamos tratar primeiro da 69, onde é que terminaria a 69ª semana então? Vamos lá. A ordem acontece em 457. Aqui vem 69 semanas, que corresponde a 483 anos. Por que 69 semanas? 7 mais 62, 69. Aqui o total de anos, 483. Quando você pega 483 e joga após 457 a contagem, você chega exatamente no ano 27 da nossa era. Isso é fantástico. No ano 27, Jesus é batizado. E nós cremos que ali ele dá início ao seu ministério público. É ali que acontece a referência de Jesus como o ungido, ou também chamado de Messias. Jesus é de maneira pública apresentado por Deus através da unção do Espírito Santo para todos que estavam ali. E aí então vemos agora a última semana das 70 separadas para o povo judeu. Essa semana é a mais importante de todas as 70. Elas começam, então, já a última semana começa onde terminou a 69ª. Começa no ano 27, e Jesus ele passa 3 anos e meio exatamente, e morre no ano 31. A própria palavra do anjo de Deus já tinha dito que ele faria cessar o sacrifício no meio da semana, que ele seria cortado dentre os viventes na metade da semana. E por que o sacrifício encerra na metade da semana? Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, que mais necessidade havia de sacrifício no santuário? Nenhuma, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava
morto. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, porque não mais era necessária a intercessão de homens, sacerdotes ou sumos sacerdotes, para chegarmos a Deus. Podemos agora diretamente ir a Cristo, que nos leva diretamente ao Pai, na hora e onde você e eu estivermos. E aí então, Jesus agora inaugura uma nova era da graça. E agora nós entendemos que esse período 31 marca a morte de Cristo, mas ainda não é o final da última semana. Essa última semana para o povo de Deus vai até o ano 34, quando morre Estevão, o primeiro mártir, um dos 70 evangelistas que foi apedrejado pela nação judaica. De maneira definitiva, o povo judeu estava rejeitando o Messias que Deus havia enviado. Deus separou 70 semanas para um povo aceitar o Messias. Deus trabalhou 70 semanas com o seu povo, mas os seus o desprezaram. Deus agora então chama um outro povo para compor um novo Israel, não pelo sangue de Abraão, mas pelo sangue de Cristo, e pela fé todos somos filhos de Abraão e o novo Israel. Você deve estar se perguntando, pastor, mas ainda faltam 1810 anos. Mas agora é muito fácil. Se nós já sabemos que Estevão morreu no ano 34, é só somar 1810. E como vocês não faltaram aula de matemática, você já chegou no ano 1844. Como chegamos nesse cálculo? 202.300 menos 70 semanas, aqui está, 1844. O que acontece de especial em 1844? O juízo começou, o dia do Yom Kippur tem início, porque em Apocalipse 14, versículo 7, aparece uma mensagem gritando a plenos pulmões: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Esta profecia, que termina os 2.300 anos, ela agora então precisava ser despertada na humanidade a atenção. Então, recapitulando, começa em 457 e termina em 1844. Aí estão as 70 semanas, o restante do período. O mais importante que eu quero chamar a sua atenção: um movimento acontece no céu e outro acontece na terra, importantíssimos. Na terra, Deus chama um povo para gritar a mensagem do primeiro anjo, para fazer ecoar o evangelho eterno para toda tribo, nação e língua. Na terra acontece um movimento profético, e no céu acontece um momento muito especial. Jesus passa então a dar início ao seu ministério no lugar santíssimo. Ele passa do santo para o santíssimo. Ele começa agora o grande dia da expiação, o grande Yom Kippur da humanidade. Homens e mulheres de muita oração pesquisaram a Bíblia, e depois de muita oração, de muita pesquisa, entenderam que essa profecia se aplicava aos seus dias, e eles ficaram extremamente empolgados. Depois de muitas pesquisas entre calendário judaico, gregoriano, entre outros calendários, eles chegaram à data, 22 de outubro de 1844. O povo ficou empolgadíssimo. E a Bíblia apresenta para a gente o que aconteceu. Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 11. Gostaria que você também me acompanhasse nessa leitura. Para marcar o final deste período tão especial, Deus agora apresenta uma outra profecia. Apocalipse 10, versículo 11, diz assim, capítulo 10, versículo 8, diz assim: a voz que ouvi vindo dos céus estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me disse: toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce, doce como o mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Com a descoberta da data, as pessoas ficaram extremamente empolgadas. Homens como Tiago White, Guilherme Miller, José Bates, entre outras pessoas, Padre Manuel de Lacunza, entre outros homens de diversos movimentos religiosos, igrejas diversas, perceberam que essa profecia estava acontecendo em seus dias.
A data estava correta, 22 de outubro de 1854, correspondia ao 10º dia do 7º mês, Tisri do calendário judaico, perfeito. Mas eles interpretaram que o santuário que seria purificado seria a terra. E entenderam que Jesus voltaria nessa data, purificaria a terra, levando os salvos para o céu e destruindo os que rejeitaram a salvação. Era uma notícia aparentemente maravilhosa. Jesus estava voltando, finalmente a dor chegaria ao fim, a tristeza, a saudade, desemprego, doença, tudo estaria terminando. As pessoas muito empolgadas falavam para os seus vizinhos, para os seus filhos, para os seus amigos, todo mundo queria orar, jejuar, as igrejas ficaram apinhadas. Grandes movimentos aconteceram em todo lugar, em especial, no dia 22 de outubro, as igrejas estavam lotadas, ninguém ficou com preguiça de chegar cedo nesse dia, não teve desculpa para faltar o culto nesse dia. As ruas apinhadas, as praças cheias, as escolas pararam, os parlamentos pararam, Jesus estaria voltando. Muitos acreditavam na sua volta, muitos estavam só esperando para ver o que ia dar. Bom, ao final do dia, como sabemos, Jesus não voltou. 3 grupos se dividiram. O primeiro grupo ficou extremamente aborrecido, chateado, amargurado. A mensagem que era doce na boca ficou amarga no estômago. E a revolta foi inevitável. E começaram a xingar seus pregadores, a xingar todo mundo, fazer piada, ridicularizar. O primeiro grupo abandonou completamente a fé. Havia um outro grupo que disse assim, não vamos abandonar, vamos marcar uma nova data, e uma nova data, e uma nova data. E as datas não se cumpriam. Eles desprezam a palavra de Cristo, que havia já dito em Mateus 24, que aquele dia e hora, aquela data da volta de Cristo, é um segredo que o Pai guarda com Ele. Não coube nos revelar. Mas havia um terceiro grupo, que não desistiu, que não desanimou, e atendeu a ordem do anjo, do verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse, de sair e pregar, mesmo ainda com um pouco de amargura, mesmo com um pouco de tristeza e decepção. Esse grupo seguiu pregando, anunciando, o juízo está em andamento, o juízo está em aberto, começou-se a contagem regressiva, Jesus está perto de voltar. E esse movimento de pregação, foi daí que surgiu o movimento adventista, que anuncia o sábado como o 7º dia. É daí que nós surgimos. Irmãos, nós não somos um movimento evangélico, nós somos um movimento profético. Nós temos uma identidade, nós temos uma mensagem. Eu quero concluir com essa citação do livro Eventos Finais, página 36, que diz o seguinte: não há mais, o povo não terá outra mensagem de tempo definido. Não há mais outra profecia com tempos determinados a serem cumpridos. A contagem mais longa vai até outubro de 1844. Não há mais nenhuma contagem a ser feita em calendário profético. De 1844 para cá, Jesus pode voltar a qualquer ano que ele determinar. Só falta este evangelho eterno, que fomos chamados para pregar, alcançar a última pessoa, e Jesus voltará. Esse convite, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, é o último convite de graça para a humanidade. E essa solene e tremenda responsabilidade, Deus confiou para mim e para você. Não é hora mais de estarmos dormindo sono, não é mais hora de ficarmos brincando e ser cristãos. Se você estava brincando, a brincadeira acabou em nome de Jesus. Se você estava dormindo, passou da hora de acordar. É hora de você se despertar. Busca seus filhos, busca seus cônjuges, busca vizinhos. É hora de dizer ao mundo que há um juízo que está acontecendo. Nosso Deus é 100% misericórdia, mas é 100% juízo. É claro que nós não temos que temer o juízo, porque o nosso advogado estará lá e dará uma sentença favorável ao povo de Deus. Mas aí você precisamos hoje nos aproximar intimamente desse advogado. Eu quero desafiar você. Nós somos a igreja de Deus. Não somos a única igreja de salvos, porque Deus há de recolher o seu povo espalhado em todos os movimentos religiosos. Mas Deus chamou eu e você com uma mensagem particular para esse momento tão especial da história da humanidade. Quero desafiar você em nome de Jesus. Primeiro, a ir diretamente para o sacerdote, para o nosso sumo sacerdote cada dia, confessando nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas que você nos ajude a preparar outras pessoas também, para se agarrarem a esse advogado, para que quando Ele voltar como juiz, Ele possa dar a sentença favorável a mim e a você.
O dia do juízo está em andamento e Jesus é o nosso advogado. Nosso grande Deus e Pai, muito obrigado, porque podemos confiar inteiramente no nosso sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas. Por favor, perdoe nossos muitos pecados e nos torna aceitos na presença do Pai. Nós confiamos inteiramente nos méritos de Cristo. Não há em nós mérito nenhum. Não há em nós a não ser pecados. Mas sabemos que o sangue do Cordeiro de Cristo, o sangue de Cristo, Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Nós te agradecemos porque nesse momento tão solene da história da humanidade que vivemos, o Senhor chamou esta igreja para ser o último grande movimento profético, com a tremenda responsabilidade de gritar aos 4 cantos do planeta que há um Jesus que está voltando, que há um juízo para encerrar-se logo mais. Desperta teu povo, sensibiliza o coração de cada crente, inflama com o poder do teu Santo Espírito, para que possamos cumprir essa missão que o Senhor nos confiou, para que muito em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nos encontre prontos, preparados. É o que nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.